Boa tarde a todos. Bênção de Pai, possamos receber, nos colocar bem receptiva a essa graça que Ele nos proporciona todo dia, né? E principalmente quando nos colocamos ao alimento. O alimento da alma, que é o conhecimento. Foi tudo aquilo que Jesus nos proporcionou quando aqui veio. Mas antes dele já estávamos recebendo um banquete. E eu estava falando ontem para Maria que a espiritualidade é muito interessante. Esse mês eu peguei só 2 temas, em vários centros. 2 foi um tema, que foi a Porta Estreita, e aqui, e no Eurípides, a reencarnação. Falei na sexta-feira, e estamos aqui para compartilhar com vocês. Provavelmente não vai ser igual, que eles organizam a nossa mente de acordo com o local em que estamos, mas vamos fazer um paralelo. Um paralelo de raciocinar no que temos de vivência e do que o nosso Pai nos proporciona de oportunidade. Todos nós que somos pais, eu não estou mãe, mas nós, tendo sobrinho neto, tendo um monte de criança ao nosso derredor, passamos a ser mãe também. Nós, quando recebemos os nossos pupilos, que o Pai nos empresta, que é empréstimo, né? Não são nossos, são de Deus. Nós, quando eles estão na fase de conquistas, até mesmo quando começa a sair do nosso ventre, nós começamos a educá-los, né? Encaminhá-los na vida. E quando chega na fase de educação intelectual, nós os colocamos na escola. Não é assim? E vamos conduzindo-os para ter todas as conquistas intelectual. Vou falar da época, da minha fase, que hoje em dia estou me atrapalhando, que misturaram tudo, a fase linguística. Antigamente era primário, hoje é educação fundamental. Aí depois vamos passar na minha época, que aí eu memorizo melhor. Na minha época, nossa maior parte aqui era o primário. Passamos pelo jardim da infância, primário, ginásio, científico, nível superior e as graduações maiores. E nos esforçamos para viver cada etapa, de vencer a cada etapa. No passado, antigamente, hoje infelizmente não existe mais, existiam épocas que as crianças não conseguiam alcançar o amadurecimento ou não conseguiam aprender certa matéria e faziam prova, mesmo com a mínima nota, ficavam reprovadas. Ou em segunda época, mas ficavam reprovadas. E assim é a vida, a nossa vida. Deus, nosso Pai Criador, quando nos deu a vida, quando nos criou, a primeira fase do nosso aprendizado foi aquela em que nós ainda não éramos espíritos. Nós ainda éramos essência. Mas precisávamos conquistar, ter conquistas. Então, nós passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, conquistando o instinto. E quando estávamos propícios para ser hominal, nós passamos para o hominal. E esse hominal precisou passar lá pelo homem da caverna, onde era um ser bruto, muito bruto, endurecido, mas que precisava conquistar a intelectualidade, que nós fomos criados simples, tomados de ignorância, a conquistar a intelectualidade das ciências e a intelectualidade moral. E saímos da caverna. E os nossos mestres naquela época foi a própria natureza. Foi nos mostrando gradativamente como nós poderíamos ter conquistas. Veio a pedra rolando, aí veio a ideia da roda. Veio esfregar a pedra, aí veio o fogo. E assim fomos tendo a intelectualidade, a inteligência nascendo, desabrochando.
Mas só que, depois, com o tempo, a inteligência foi crescendo e a limitação foi adquirindo. O homem passou a adquirir só a limitação de ter o pensamento de nascer, viver, morrer. Então, passou a ter a limitação de ter conquista só para aquela fase, só para aquele momento, só para aquele período. E a inteligência, só o homem podia desenvolver. A mulher, não. A mulher tinha que desenvolver a inteligência doméstica. Saber lavar, costurar, cuidar dos filhos, fazer o alimento, cuidar da casa. Nada de intelecto, só para o homem. Só o homem podia desenvolver o intelecto. E assim fomos desenvolvendo, crescendo. Isso físico. E o moral precisava ter outros mestres. Aí veio o nosso primeiro, vieram outros, mas que se destacou maior foi o grande mestre chamado Moisés, que nos trouxe a primeira fase da nossa intelectualidade moral. Nós éramos crianças ainda nessa fase e que precisávamos ser tocados na consciência. Mas como nós já éramos um pouquinho mais amadurecidos com todos aqueles que estavam ao nosso derredor, nós não fomos escolhidos, mas fomos quase que praticamente excluídos. Porque éramos os únicos, vou dizer nós, porque pelo que a gente vai raciocinando, vocês vão ver que somos nós. Estávamos com a consciência de um só Deus. Estávamos com a consciência de que não eram vários deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus. E estávamos aptos a receber essa maturidade espiritual da consciência de que nós tínhamos um Pai Criador. Já sabiam, os judeus já sabiam. Primeiros alunos, os judeus. E assim foi agariando, mas ao mesmo tempo que agariava a consciência, nós nos prendíamos o ter. E nos penetrávamos na porta larga. A porta larga se fazia cada vez mais aberta. E começamos a nos perder. E o nosso processo evolutivo estava ficando cada vez mais de necessidade. Aí, como nós somos espíritos, e não somos Luísa, Maria, estamos Luísa, estamos Maria, ela está Maria, eu estou Luísa. Eu precisava me educar. Começamos lá no Jardim da Infância com Moisés. E vieram outros mestres, outros profetas. Mas num período, não é só esse. Conquistamos evolução. E como eu falei, nós éramos aquele que estávamos lá no início, éramos pouquinho só de irmãos. Um pouquinho de população. E que precisávamos estar sempre na escola. Viemos naquela fase. E cada fase de nossa vida que a história nos conta, nós estávamos presentes, crescendo, sempre recebendo de instrutores, de mestres, de professores, aquilo que era necessário à nossa consciência, para despertarmos a nossa consciência, para crescermos espiritualmente e para evoluirmos moralmente. E cada fase, como eu falei, veio o mestre, o nosso mestre, e aqueles que foram chamados de profetas. E essas fases vieram de forma de retorno, de reencarnação. E como estávamos vivendo esse processo, chegou o estágio em que o nosso amado Mestre Jesus veio até nós. Ele estava no momento de chegar até nós, porque nós já estávamos no estágio de adulto espiritualmente falando.
Nós já éramos adultos. Estávamos numa fase em que precisávamos ser tocados mais profundamente. Já sabíamos que tínhamos um só Deus, mas nós precisávamos ter maior amadurecimento. Aí veio o nosso grande mestre, que também viveu todo esse processo de crescimento, de evolução. Ele também foi criado simples e ignorante, não no planeta Terra, porque o planeta Terra foi a primeira vez que ele pisou como Cristo, como Jesus. Mas ele viveu todo esse processo no sistema em que ele viveu, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele evoluiu, que nem mais existe. Até o ano passado, como o Divaldo nos falou, tinha mais de 11 milhões de anos que deixou de existir. E como ele galgou o seu estágio maior, ele abraçou a tarefa de conduzir rebanhos, de um rebanho de espírito que precisava e que precisamos chegar ao nosso estágio maior. E ele aqui veio. Abdicou de sua evolução por necessidade nossa, nem dele, era nossa, e levou quase 2000 anos, preparando o seu perispírito para para encarnar no planeta Terra. Maria, quando a mãe dela estava esperando por ela, Dona Ana, estava fazendo esse preparo para a vinda de Jesus. E ela também era um espírito de escola, que só o espírito de escola tinha condição de aguardar, de guardar Jesus, de esperar por Jesus. E veio preparando o ambiente. Se hoje está lá do jeito que está, imagine. Naquela época já estava, gente. Naquela época a Palestina já estava como está hoje. E precisava ser higienizado o ambiente para chegar Jesus. E ele veio. E ele veio nos dando mais uma oportunidade de acordar, de nos educar, de nos corrigir e de aprendermos a crescer, a entender a grandeza da vida. E era mais uma oportunidade que estávamos tendo. Era mais uma roupagem que estávamos tendo. Era mais uma reencarnação que nós estávamos tendo. E ali ele foi nos dando todo o alimento para que nós pudéssemos começar a despertar naquele estágio a nossa consciência para mais um pouquinho termos um conhecimento futuro de que nós somos o Espírito Eterno, que nós somos o Espírito e que estamos em evolução, que estamos crescendo. Porque naquela fase nós ainda não estávamos preparados, apesar de sermos adultos espiritualmente falando. E nós abraçávamos cada vez mais a ilusão do ter, cada vez mais a ilusão do ser, nos comprometendo um com os outros, nos comprometendo com o que está na nossa consciência, a lei de Deus. Aquela lei que nós já viemos trazendo desde lá do nosso irmão Moisés. E fomos nos comprometendo e necessitando mais ainda de viver uma jornada e de termos a reprovação. E fomos nos reprovando. A cada tempo, fomos nos reprovando. Tendo essa reprovação através da condenação do nosso amado Mestre Jesus, colocando ele à cruz, dando-lhe a morte. Tudo isso ele já estava planejado. Tudo isso foi programado por ele, que ele sabia que ainda não estávamos preparados, porque todos os mestres que nós vemos sem ser aqueles que foram os profetas, mas aqueles que nos trouxeram a intelectualidade, foram os que ainda não tinham conquistado também o amadurecimento moral. E o que vieram lá de Capela, por não terem alcançado a sua evolução, ao seu estágio de consciência para ficar num planeta regenerado, foram convidados a se retirar de sala de aula chamado Capela, para entrar na sala de aula chamada Terra.
E eles trouxeram toda a intelectualidade, sim, mas também trouxeram os vícios, as vicissitudes, os erros que fomos também nos envolvendo neles, nessas enfermidades da alma, enfermidade moral. Foi que nos levou a esse desequilíbrio e foi que nos motivou a levar o Cristo à cruz, porque nós não aceitamos aquele reino que ele estava nos oferecendo. Meu reino não é desse mundo. Como que eu vou aceitar um reino que eu não conheço, que eu não sei, e que ele diz que eu tenho que perdoar o outro, aquele que é criminoso, que eu não posso julgar ao meu irmão, que eu tenho que tirar a trave do meu olho, e que eu tenho que ter a fé que move montanha. Como que eu posso mover montanhas se não tem como mover? É ultrapassar as montanhas, é ultrapassar as nossas dificuldades. E nós não entendíamos, e era muito mais fácil continuar entendendo aquilo que eu estava vendo, que eu estava palpando. E foi lá, o irmão lavou as mãos e deixou a condenação se realizar. Mas o Mestre, por muito nos amar, continuou nos trazendo outras e outras oportunidades de retorno à escola, à casa, ao hospital e todos aqueles os nomes que costumamos dar à nossa terra, porque ela precisava evoluir. Da mesma forma que ela precisava evoluir, ela precisava de homens para acompanhar essa evolução. E assim fomos evoluindo, cada vez mais intelectual, cada vez mais a tecnologia, a ciência, tudo foi crescendo, o conhecimento veio vindo todos da espiritualidade, através das intuições, através daqueles que se dedicavam, e muitos que caminharam aqui no planeta foram entendendo Cristo Jesus. Tanto que lá com Jesus mesmo, a nossa irmã Maria de Madalena entendeu na hora. Ela foi a única que teve um giro assim, ó, de 360 graus e mudou. Saiu do tormento, do processo de interferência espiritual, tirando-a desse tormento, tirando-a da prostituição, e acolheu todos os ensinamentos do Cristo e passou a segui-lo até o final de sua jornada, se dando, se servindo, se doando aos próximos, como ensinou Jesus. Até os discípulos não entenderam de todos, mas depois de muito tempo eles passaram a entender e passaram a divulgar a forma pela qual nós temos para nos educar, para nos corrigir. E assim foi passando o tempo, a nossa vida de idas e vindas, porque nós precisávamos crescer, nós precisávamos nos educar, nós precisávamos conquistar conhecimento, nós precisávamos conquistar a intelectualidade moral. Nós precisamos conquistar o nosso estágio maior, que é a perfeição. E o Pai foi nos dando outras e outras e outras oportunidades. E Ele arruma a casa muito bem arrumada. Ao tempo, fomos descobrindo como foi, dada 157 anos, vai fazer 158 mês que vai entrar, a consciência do Consolador, que Jesus nos prometeu lá atrás. Haverá um Consolador que ninguém vai destruir e que ninguém vai matar, como nós matamos todos os outros que trouxeram a consolação até o Cristo, mas tentaram até queimar o livro dos Espíritos. Mas a curiosidade foi maior, o homem foi buscar essa coisa. Que é que está falando que estão querendo destruir, que estão querendo queimar? Não podiam matar os espíritos, porque o livro é dos espíritos, nem é de Kardec. Aí foi nos dado a consciência
que nós somos espírito eterno. Jesus já tinha falado. Mas mesmo assim nos mantemos na limitação. Nascer, viver, morrer. Ele matou a morte e nós continuamos nascer, viver, morrer. Então eu tenho que aproveitar o quanto eu puder esse período, desfrutar que tudo que a vida nos proporciona nesse período, ninguém está vendo, eu posso fazer de tudo. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso. Ninguém está vendo. Mas só que o que está aqui em nossa consciência vai nos cobrando. E a doutrina veio nos trazer esse despertar. Você se compromete a cada erro que comete. E assim vamos nos comprometendo, aumentando a necessidade de voltarmos para casa, de voltarmos para a escola, de voltarmos a ter convivência com os nossos irmãos do caminho. Como eu falei, o Pai do Céu faz uma grandeza muito grande. Ele nos proporciona a oportunidade de não só acertar conosco mesmo, não só acertar com a lei, mas com irmãos também. Ele forma famílias. As famílias que são espirituais e corporais. Duas formas de família. E ele coloca aquela que são totalmente espiritual, são raras, mas tem, né? E coloca aquelas que são totalmente corporal, que tem muito mais, tem bastante, e coloca aquela que está dividida. Dividida. Naquela oportunidade de ter o ajuste, o acerto, o reencontro com os nossos adversários, o reencontro com os chamados inimigos, o reencontro com aqueles que nós demos o prejuízo, que nós ofendemos, que nós magoamos, que nós agredimos, o reencontro com afetos que adquiriram a cegueira por esses prejuízos que o demos. E como eu falei, meio a meio, aqueles que já estão afim vão fortalecendo o laço. Como você pediu para falar, está lá. O laço, fortalecendo. O laço se fazendo, a afinidade cada vez maior. Eu e a Lucy. Bem maior. E aqueles que são os adversários. Para formar o laço. Nem tem laço. É para fazer o laço. São os filhos difíceis, são os maridos difíceis, são os pais, são os irmãos. Aqueles membros que nós temos grande dificuldade de lidar, de conviver, até marido. Mas como diz a vida, marido a gente pode separar. Separar adiando para a próxima jornada. Não faz cara feia não, que é verdade. É verdade sim. Eu tenho um amigo, ele já está na pátria espiritual. Ele tomou conhecimento que a mulher dele, dessa jornada, foi a 4ª vez que eles foram casados. Mas graças a Deus eles conseguiram. Pelo que eu acompanhei na jornada dele, enquanto eles estiveram juntos, eles conseguiram. É difícil, mas não é impossível. E aí ele vai arrumando assim, para que nós possamos nos... O quê? Amar. A grande lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele precisa colocarmos juntos para nos ajustarmos, para ter o perdão. Para ter a conquista do amor, tem que ter o perdão. Porque sabemos de alguma coisa lá de trás? Sabemos? Não lembramos de nada. O Pai do Céu é tão bom que nos dá o esquecimento. Ele nos dá a reencarnação e Ele nos dá o esquecimento. Porque se nós lembrássemos, seria extremamente difícil. Difícil a convivência. Difícil essa conquista. É extremamente difícil.
Porque nós temos que nos educar, transformar todas as nossas mazelas, todas as nossas montanhas, todos os nossos ciscos, tudo, mudar tudo isso e conviver com a dificuldade do outro, com as problemáticas do outro, com a dor do outro, sabendo que muitas das vezes nós botamos um pouquinho de pimenta naquela relação. Nos comprometemos de alguma forma naquela relação. Então é por isso que ele nos trouxe essa graça da justiça da reencarnação. A última pergunta que ela me deu foi essa, e eu vou ler para vocês como é que é bonito. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. Infelizmente, acabaram com a repetição da escola Terra. Acabaram. Porque a gente só aprende repetindo. Eu falo isso porque eu repeti. Repeti no primário e repeti no ginásio. Mas só aprendi a gostar de história repetindo. E fiquei só por meio ponto. Mas foi bom. Foi muito bom, porque me deu a oportunidade de reviver todo ano anterior, de aprender tudo de novo e amadurecer. Então, é repetindo que a gente acorda. E repetimos mesmo, porque nós continuamos fazendo a mesma coisa, Tem um filme que fala o tempo, a parada do tempo, não sei o que é, um filme que o homem vive o mesmo dia várias vezes. Ele fica repetindo aquele dia o tempo todo. E nós não repetimos aquele dia. Nós só vestimos outra roupa, né? Um dia, numa época a gente está mulher, outra a gente está homem, a gente está rico, a gente está pobre, a gente está miserável, a gente tá. E vamos repetindo, não a vivência, mas aquilo que faltou corrigir, aquilo que faltou aprender. Exemplo, eu roubei, né? Roubei muito. Então, eu sou testada. Eu vou ser roubada na próxima. Aí me pego roubando, continuando roubando. Quando eu pego uma bala na loja, boto na boca e vou embora. Não estou roubando? Não estou mais roubando como antigamente, que eu não me lembro. Mas eu roubei aquela bala. Eu paguei? Não. Ou então, quando eu estou lá no hortifruti da vida, e estou provando as frutas que eu não levo. Eu estou provando, eu estou comendo. Estou lá comendo. O que eu estou fazendo? Roubando. Eduquei-me? Não. Eu só vou me educar quando eu não mais fizer. Quando eu não mais roubar. Porque para nós o roubo é o grande. Um grande roubo. Então nós precisamos ser testados. E quando nós estamos sendo testados, em qualquer coisa que for, é porque nós estamos repetindo um erro cometido. Nós estamos tendo uma vivência daquilo que foi errado lá atrás. Quando somos magoados, como somos ofendidos, nós já magoamos e já ofendemos há muito e continuamos ofendendo e magoando, sem pensar. Mas precisamos ter a vivência, o repeteco, para aprender a não mais fazer. A ter o respeito. O bom pai deixa sempre aberto os seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, a partir do momento que a gente se arrepende, olha que coisa boa, já temos um lucro. Já temos uma conquista. Quando conseguimos fazer uma coisa que ainda não temos ainda consciência, nos vigiar. Nos vigiar. Hoje de manhã, chamei a atenção de um amigo meu. Ele, Luísa, se eu pudesse, eu metralhava esses homens todos
que estão cometendo esses erros todos aí, porque eles são ignorantes. Falei, olha, Severina. Ih, Luísa. Falei assim, cara, rapaz, você que está estudando, a gente está aqui para estudar. Nós estamos fazendo um esforço danado para aprender. Você veio falar uma pérola dessa? O que está desejando mal ao outro? Querendo matar o outro? Olha a lei. Olha o comprometimento, gente, só em pensar. Nós estamos nos comprometendo. Não precisa repetir? Mas pelo menos ele se arrependeu quando eu chamei a atenção dele. Arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu o melhorasse? Esses irmãos que hoje estão cometendo esses atos, fomos nós lá atrás. Ó. Lembra que eu falei que nós começamos lá atrás? A caminhada lá com Jesus? Nós éramos santos? Nós éramos anjinhos? Hoje eles estão dormindo e nós estamos acordando. E eles receberão a graça de acordarem também. Eles receberão a graça de se arrependerem também. Aqui no planeta Terra? Vai ser aqui no planeta Terra? Não. Por que não, Luísa? Porque simplesmente nós vivemos hoje um processo de transição. Nós estamos indo para a regeneração. Aquele que ainda não foi tocado, aquele que ainda não foi despertado, está sendo banido. Quando vai embora, já vai embora. Com a promessa de voltar para a escola Terra. Mas já vão reencarnar num outro planeta. Hoje a Terra está vivendo o estágio de capela. A separação do joio. Você fica, você não tem condição de ficar. Você fica, você não tem condição de ficar. Porque não foi tocada a consciência. Ainda não foi despertado. Quem leu Coração do Mundo, Pátria do Evangelho vai perceber isso. Quando Jesus prometeu aos irmãos exilados de capela que eles iriam voltar à capela, mas depois que evoluísse. Muitos já foram, outros ainda permanecem aqui, precisando ter a reencarnação, mais uma vez, para acordar. E esses irmãos que estão nos atormentando todos os dias, principalmente esses dias agora, cada vez mais presente, são aqueles que a espiritualidade chegou aos responsáveis pelos estados do Brasil. Junto com Ismael, Jesus chegou até eles. Vocês acolhem esses irmãos? Vocês recebem esses irmãos? Eles precisam, eles estão presos à erraticidade há 7 séculos, 700 anos. E eles precisam estar à terra para começar a acordar. Eles precisam ir à escola. Vieram, só que eles não conseguiram aprender. Alguns conseguiram e outros não. E eles vieram, estão aqui, nos ajudando a crescer. Essas são as nossas matérias, gente. Família, irmãos difíceis, irmãos, pai, mãe, como eu falei, chefe, amigos, vizinhos, são os nossos materiais para o nosso aprendizado, para a nossa conquista. Que matéria? Paciência, tolerância, indulgência, bondade, benevolência, né? O amor, acima de tudo, o amor. Não são filhos de Deus todos os homens? Nós não somos todos filhos de Deus? Apesar de grande parte da humanidade pensar que só Jesus é filho de Deus. Não. Todos nós. Todos nós somos filhos dele. E quando Jesus falou a imagem de Deus, não é a imagem que a igreja criou e o nosso Miguel Ângelo fez lá na Capela Sistina, não. Lá. Mas foi a imagem que Moisés deu, que aquele pai que castiga, aquele pai que cobra. Não.
Ele é aquele Pai que Jesus trouxe, amor. E que nos dá a justiça de vir à escola tempo a tempo, para que nós possamos ter a conquista maior, porque a intelectual está desenvolvendo. E nós vamos, a cada existência nós vamos desenvolvendo uma intelectualidade, nós vamos tendo um aprendizado, nós vamos tendo uma profissão, e vamos passando por todas elas, e como eu falei, pelos sexos. Ora estamos mulher, ora estamos homem, ora estamos ingleses, ora estamos alemães, ora estamos... No sábado, eu fui assistir esse 15 vezes Áustria. Eu sou louca pela Áustria, gente. Eu não conheço a Áustria, não. Mas eu sou louca pela Áustria. Eu sou apaixonada pela Áustria. E quando a consuleza estava lá, abrindo o espetáculo, eu tive que me segurar para não chorar. A emoção foi muito grande, mas muito grande. O que é isso, gente? O que é isso? É uma lembrança inconsciente de uma vivência que eu tive. E quando eu falo que eu tenho saudade da Áustria, para vocês eu posso falar, mas para quem não é espírita, eu não posso falar, que vão me chamar de maluca. Porque ter saudade de um lugar que não conhece é ser doido, né? Mas eu tenho saudade da Áustria. E a minha amiga que foi comigo, ela hoje está evangélica, mas quando ela entrou em Portugal, ela caminhava em Portugal, ela estava em casa, ela se sentia em casa. Eu falei, isso aí é reencarnação. Isso é reencarnação. Você só estava tendo as lembranças inconscientes daquilo que você viveu. Ela, Luiz, até o ar que eu estava respirando estava me trazendo felicidade. Mas é o retorno à casa, né? É o retorno à nossa casa que está mais próximo dessa jornada e que faz vir lembranças. Às vezes nem está próxima, mas ficou tão marcado que a gente sente como a Lucy sentiu, que vocês conhecem, a minha irmã sentiu quando ela foi à Itália. Das 3 vezes que ela foi, as 3 vezes foi a mesma emoção. A alegria de estar em casa novamente. Olha aí, reencarnação. E essa justiça é para todos nós. De ter saudade, de ter lembrança, não lembrança aberta, porque não vamos suportar as lembranças, porque não sabemos o que vivemos lá atrás, mas a grandeza de poder voltar à vida física, vestindo outras roupagens, para acertarmos com a lei, para nos ajustarmos com a lei, para nos ajustarmos conosco mesmo, porque nos comprometemos tanto, nos prejudicamos tanto, e que quando comecei a ter consciência do conhecimento, eu fui aprendendo com o que eu ouvia, que o aprendiz do passado se prendeu muito, me livrar do homem velho. Né? Antigamente não era assim que eles falavam? Me livrar do homem velho. A gente não pode se livrar de nós mesmos, podemos? Nós não podemos nos livrar. O que devemos fazer é perdoar, nos perdoar. Nos perdoar por todos os comprometimentos agariados, porque nós tivemos todos os bons educadores conosco, nós tivemos o Cristo, mas nós não quisemos ouvi-los, nem ouvir o Cristo. Nós não quisemos estudar naquela época, que era muito melhor brincar com a mesa, perguntar se ia ficar rico, se ia casar, se ia, do que se prender. Como foi o relato de um irmãozinho, essa semana eu estava ouvindo, meu irmão ouve tudo. Está ouvindo, a gente tem que ouvir, né? Tá no mesmo espaço. Um irmãozinho falando, eu era espírita, mas tive um AVC, aí fui convidado para ir a uma igreja, fiquei curado, aí conquistei isso, comprei carro, conquistei emprego, ganhei dinheiro. Aí eu parei e pensei assim, meu Deus do céu. Esteve com toda a bênção de ter a consciência do que somos, que nós não estamos aqui para desfrutar de matéria. Podemos desfrutar sim, mas não nos prendermos à matéria, e sim buscar
a transformação, a cura, não do AVC, não do câncer, não da AIDS, não disso. Cuidar. Cuidar do câncer, cuidar do AVC, cuidar da AIDS, cuidar de todas as enfermidades que tivermos, porque são os instrumentos da nossa redenção também. É mais uma matéria que temos da doença mental, é cuidar, porque nós estamos expurgando o comprometimento que nós demos à nossa matéria, ao nosso santuário, à nossa casa, enquanto estamos na matéria. Aí temos que ajustar com a lei. Aí vamos vindo, trazendo bagagem de enfermidade. E ele não entendeu. Ele preferiu a porta larga. Não estou julgando ele, não. Ele ainda não estava maduro para entender o que é o espiritismo. É o estágio maior de consciência nosso que estamos em evolução. E precisamos vir à escola para poder galgar a universidade, para poder galgar o doutorado. Nós não fazemos doutorado? O doutorado do espírito é a perfeição relativa, é receber o trabalho, o compromisso de ser Cristo de alguns sistemas e conduzir irmãos. Foi o que Jesus conquistou em sua evolução. E que nós podemos também obter, somente segui-lo, seguir os seus ensinamentos, nos interiorizando, nos transformando, nos corrigindo, nos educando e não nos mantermos presos ao que é passageiro. Nosso caixão tem um caminhão de mudança, levando tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire? Não, né? Nós devolvemos para onde? A única coisa que podemos levar da capela até o sepulcro. Devolvemos, o que levamos foi o que nós conquistamos de cumprimento daquilo que nós viemos planejado, nosso planejamento. Você vai ter um câncer, ou você vai ter um problema de coluna como o nosso, né, Maria? E mais uma gastritezinha, você vai ter isso, para você ajustar com aquilo que você fez no passado. E por que eu vou ter memória de passado? Eu não fiz nada, eu não lembro de nada. Aí vou uma rainha, como o marido é poderoso, eu reencarnar, ter que acertar com tudo que eu estou fazendo, e ainda voltar no povo? Não, destrua, tira essa palavra do Evangelho, tira essa palavra da Bíblia. Ela conseguiu tirar a palavra, mas não conseguiu se impedir de reencarnar. E de chegar, como a outra que é relatada no Evangelho, chegar na pátria espiritual e saber que ela esteve rainha, ela não era rainha. Que aquele que eram do povo, aqueles que eram empregados, súdito dela, tinha crescido e era muito mais evoluído do que ela. E essa é a graça que a oportunidade nos traz, a reencarnação, de ter esse despertar, de ter essa consciência que estamos de passagem, por mais uma vez recebendo essa graça de só entre os egoístas encontram iniquidade. Por isso que nós ainda estamos vivendo tudo isso, porque ainda somos egoístas. Só o ódio implacável e os castigos são remissão. E se nós não conseguirmos conquistar a nossa evolução nessa oportunidade, não precisamos conquistar tudo não, gente, que não dá tempo. Não tem como. Não tem como nós corrigirmos em uma só existência desde a caverna até hoje. Podemos? Podemos transformar todos os nossos comprometimentos no homem de bem? Agora? Não tem como.
porque está tão enraizado que a dificuldade se faz presente. Nós, de vez em quando, deixamos a jaula abrir e saímos bravejando, gritando, com uma toalha que é colocada, molhada em cima da cama, ou um copo que esteja fora do lugar, ou alguém que vem atrapalhar em alguma coisa. Não somos, ainda somos assim? Mas somos perceptíveis. Estamos no caminho da perfeição. E essa só foi mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Essa bênção de estarmos reencarnados novamente. Essa bênção de estarmos com a oportunidade de viver o nosso planejamento em que nós não lembramos, mas nós sabemos o que é preciso ser corrigido e o que nós estamos acertando com o que estamos vivendo e com quem devemos ajustar, ou com quem não precisa se ajustar. Dentro da família a gente vê direitinho. A gente percebe isso direitinho. Na minha família, meu pai e minha mãe, meu pai casou 2 vezes. Casou trazendo 3 filhos. Formou-se 8. Desses 8, casaram 4, ficaram 4 solteiros. Os 4 estão lá vivendo aquele ajuste. É porque nós estamos precisando desses ajustes. Os outros não. Nós já acertamos com eles, convivemos bem com eles. Mas os 4 que estão ali, juntos, é que precisam estar juntos. Precisam ser tocados. E nós precisamos nos amar e nos perdoar. E por isso que estamos ali, naquela luta diária de não exigir que o outro me ame e me perdoe, mas sim eu conquiste a paciência, a tolerância, a benevolência. E olhe para aquele ser que tem ali bem claro que não tem amor por mim e veja que ele tem um lado bom em seu ser, porque todos nós temos um lado bom, todos nós temos uma centelhazinha de bondade. Nós podemos olhar para aquele ser e trabalhar essa grandeza de conquista, e perdoando e nos perdoando, perdoando e nos perdoando. É fácil? Não. Mas é preciso se fazer o laço. Nem que precise casar mais uma vez. Tem uma outra também que ela chegou para casar, aí a juíza, por intuição provavelmente, falou: vocês estão casando de novo. Era a 2ª vez que eles estavam casando em uma outra existência, né? Mas estavam casando novamente. Então, são essas oportunidades que o Pai vai colocando, mudando a posição, tá? Vai mudando a posição. Um dia nós somos irmãs, um dia nós somos mãe e filho, um dia nós somos. Mas sempre colocando as posições diferentes. Colocando junto com aquele que precisa ajustar mais. Aí bota lá. Vou dar até um exemplo que está na minha cabeça. O meu pai, ele está aqui de volta. Está como neto do meu irmão. Que ele precisa estar como neto do meu irmão. Conosco, mas com a convivência maior com o meu irmão. Então essa é a graça, gente, de fortalecer os nossos laços, de acertarmos, nos educarmos. Estamos aqui para nos educar, nessa grande escola chamada Terra, para conquistarmos o quê? O amor por Deus, nosso Pai Criador. Mas para ter o amor por Ele, nós precisamos nos amar, para amar o nosso próximo, que também é centelha dele. Aí nós estaremos amando Ele. Nós só amaremos esses irmãos que estão cometendo todas essas iniquidades, quando nós tivermos amor por nós e entendermos que isso vai passar. É um estágio. E esse estágio todos nós já passamos e estamos passando por mais uma vez. E precisamos estar nesse turbilhão todo para aprendermos a ser bons. Não julgar, perdoar, tirar a trave do nosso olho e vencermos a nós mesmos. Para chegarmos um dia e vestirmos a nossa túnica nupcial.
que é o nosso perispírito, livre de todos os comprometimentos agariados ao longo da vida, ao longo da nossa vida. Não sabemos quantas vezes ainda teremos necessidade de retornar, mas esse retorno é sempre quando temos necessidades, até sermos tocados. Tem aquele que se aprende mais rápido, como foi Maria de Madalena, como foi Chico Xavier, como foi Zaqueu que voltou Bezerra, como foi Joana de Cusa que voltou Clara de Assis, depois voltou Joana de Ângela La Cruz, depois voltou como Joana de Ângelos, e que agora vai voltar, não sei o nome, que ela está se preparando para reencarnar o ano que vem. Então, olha, conquistas. Nosso irmão Batista, João Batista, voltou como irmão de Assis, Francisco de Assis. Hoje ele está só conduzindo o planeta. O nosso irmão, Fabiano, como ele foi tocado, gente. Ele veio para o Brasil para agariar riquezas. Mas ele já tinha um sentimento enorme para o Francisco de Assis, o mesmo sentimento que ele tinha, que o Francisco tem, ele tinha pela natureza. E ali, olhando aquilo tudo, ele abdicou de tudo aquilo que ele veio buscar. O João Barbosa veio buscar, ele abdicou de tudo, entrou lá no mosteiro, lá no Largo de São Francisco, e lá ele se transformou em Fabiano. E cuidou dos enfermos, fazendo seus medicamentos com as ervas que ele ali colhia. E foi fazendo, olha ele aí, hoje, o mentor dessa casa. E nós seremos um dia também, mas depende de nós. Só depende de nós. Aproveitarmos essa jornada e aproveitar todas as outras jornadas que virão. Essa é a bênção de Deus por nós. Esse é o amor de Deus por nós. Nos traz a oportunidade de reencarnarmos para voltarmos para casa. O reino de Deus que nós não entendemos naquela época, que está em nós. Porque Deus está em nós. Força e fé, coragem, ânimo e se amem, gente. Vamos nos amar. Para amarmos o nosso Pai e o nosso próximo também. Muito obrigado, muita paz com Jesus, força e fé, muita força e fé. Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.